Existe uma coisa chamada síndrome do impostor, tá? E eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse vídeo, porque pode ser que é algo que você tá vivenciando aí na sua vida e você nem sabe sobre isso, tá? O que é essa questão da síndrome do impostor, de você ter um sentimento que você acredita que talvez você seja uma fraude naquilo que você faz, né? Muitas das vezes isso ocorre muito com as pessoas. Existe um cenário de vida. E um jornal norte-americano ele fez uma pesquisa com 62 estudos, que foi um total de análise de 14.161 pessoas, tá? E lá eles verificaram justamente sobre esse sentimento de fraude, de achar que você não é capaz para isso, de achar que eles não eram o melhor para aquele cargo, para aquela posição, não tinha a aptidão necessária para exercer aquilo. E as variações são imensas, tá? Pra você tem uma base, teve estudo que chegou a 6% de análise, né? Que tinham pessoas que tinham isso, e outros estudos que, desses 62 estudos, que chegavam a 82%, né? Então, casos com 6% e outro com 82% de análise sobre a crise do impostor, que é realmente você ter um sentimento de fraude. Mas por que será que nós confeccionamos isso e temos esse cenário, esse desejo, esse sentimento de que nós não temos aptidão para isso? Na verdade, muitas das vezes isso ocorre porque a gente acredita, tá, que sempre alguém vai ser melhor que a gente. Tá? Então existe a questão da autoconfiança muito envolvida, no sentido de fulano vai ser melhor, fulano faz melhor isso, fulano faz melhor aquilo, e nós nos compararmos, né? Eu lembro uma vez que eu mesmo fui pra academia, fiz lá 30 minutos de esteira, porque foi o meu ápice, eu não fazia esteira na época. E eu fui lá e fiz 30 minutos, que era o máximo que a máquina permitia. Aí eu tava ali nas redes sociais e vi uma pessoa, né, que fez acho que 1 hora de esteira e gastou não só o dobro, né, de calorias ali do que eu. Eu me senti péssimo, porque eu falei, ela fez muito mais resultado do que eu. Só que a minha mente automaticamente, ela criou uma conexão de ela é melhor do que eu. Não dá pra fazer isso. E aí o que eu criei? Eu criei automaticamente uma relação onde eu me senti inferiorizado e no outro dia eu falei, eu nem vou perder tempo com isso porque existe alguém melhor do que eu. E é exatamente o que acontece na vida das pessoas, né? A gente vê resultados melhores do que os nossos e a gente não valida os nossos com base nos nossos avanços. Nós validamos os nossos resultados com base nos resultados de outras pessoas. Só que existem vários pontos ali relacionados. Por exemplo, um deles é quanto tempo será que a pessoa treinou para fazer aquilo? Quanto tempo ela se dedicou? Quanto tempo ela estudou? Quanto tempo foi feito? Qual é o tamanho da equipe que ela tem? E existe um cenário de construção para isso. Existe um cenário de construção. Não é incomum você ver pessoas que tiveram grandes resultados nas suas áreas, que elas criaram um mecanismo onde entende-se que se eu tenho algo que leva um certo tempo, eu consigo ter mais resultado. As coisas boas, elas levam tempo para ser construída, né? Se você perguntar para as pessoas orientais, você vai ver que eles prezam muito a questão do tempo de execução para isso, né? Então, coisas boas levam tempo para serem concluídas. Isso ocorre muito de modo geral. Agora, se você precisa realmente ter esse time, precisa ter esse movimento, ter esse tempo eu preciso de um tempo para ter uma construção, não adianta eu querer fazer agora e já ter o resultado amanhã, entendeu? Não adianta eu querer fazer para já e amanhã já ter um novo resultado. Não funciona. É uma construção, né? Quando você cria um ecossistema de soluções passo a passo, que levam você para o melhor, que levam você para uma evolução, que levam você para outra fase da sua vida, você vai criando uma relação muito mais possível e provável daquilo realmente que a gente possa executar. Um outro ponto que eu vi numa outra pesquisa que eu achei muito importante, com mulheres empresárias, tá? Então foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né, que relacionou que das pessoas que eram empresárias, mulheres em posição de empreendedorismo, não é só para mulheres não, tá? É que essa pesquisa foi para mulheres. Mas falava que até 75% delas, em algum momento da jornada de vida delas, 75% em algum momento se sentiram inferiorizadas ou com essa síndrome do impostor. Ou seja, talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer isso. Talvez eu não seja a melhor pessoa para relacionar isso na vida. Talvez eu não seja o melhor para construir isso na minha jornada, entende? Então, se eu não sou o melhor,
a outra pessoa é, e aí eu me auto-inferiorizo, entendeu? E até nessa pesquisa, cerca de 56% achavam que estavam no momento que não eram o melhor para aquele cargo. E a pressão é muito forte, né? A gente sabe que o mundo pressiona. O mundo, ele não, se ele levasse a gente num cenário de colocar para cima, na mesma velocidade que o mundo tenta colocar a gente para baixo, seria algo impulsionado assim ao cubo, mas não é ao contrário. O mundo, muitas das vezes, na maioria das pessoas, ele tende a te levar para baixo e não para cima. E aí gera um efeito contrário de realização e gera um efeito contrário de posicionamento naquilo que possa ser executado. Contrário mesmo, né? E aí você acaba se deixando levar para aquilo e às vezes até acreditando que talvez eu não seja tão bom mesmo, talvez eu não tenha capacidade para isso, talvez eu não consiga mesmo relacionar isso na minha vida. Nesse sentido, eu não consigo ter os resultados esperados daquilo que eu posso buscar na minha jornada de vida. Agora, na sua vida hoje, se você parar para avaliar e no dia na sua busca, naquilo que você possa fazer, será que em algum momento você consegue criar uma confecção num cenário extremo onde você possa de fato realizar alguma coisa nesse sentido? Será que você pode realmente fazer alguma coisa nesse sentido onde você possa melhorar isso na sua vida? E ainda mais, será que não tem algo nesse sentido que você não está se sentindo capaz, né? Potencialmente capaz de conseguir fazer algo, isso está acabando com o seu crescimento, e não é só monetário não, a gente pode falar de trabalho, de espiritualidade, de relacionamento, né? Será que você está hoje aí parado com o seu relacionamento estagnando, onde talvez aí até colocando a risco a sua relação, porque você tá achando que você não pode ser melhor do que aquilo, porque os outros relacionamentos são melhores do que o seu, e você acaba só vendo os resultados, mas não a dinâmica de encontro, de como esse resultado chegou até ali? É muito importante você pensar sobre isso, porque quando você cria essa questão do sentimento de autofraude, ou seja, eu sou uma fraude, eu realmente sou alguém que não vou pra frente, eu não vou seguir pra cima disso, eu não vou realizar, você vai criando uma crença tão poderosa que ela se torna realidade, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos, nós somos aquilo que nós pensamos, nós somos a média das pessoas que nós vivemos no dia a dia. E muitas das vezes você tem que se preservar desses tipos de ambiente, desse tipo de situações. Por quê? Porque se você se envolve muito com circunstâncias relacionadas a isso, tá? Você automaticamente vai se definindo como alguém que não é capaz, que não tem possibilidade, que não flui e que você acaba realmente desistindo de algumas coisas. Então, se você quer realmente mudar a sua jornada de vida, eu costumo dizer que muitas das vezes nós temos que fazer uma travessia. Tá? O que é uma travessia? É buscar uma nova jornada mesmo, é buscar um novo movimento. Eu preciso atravessar algo, né? Então, quando a gente fala atravessar, não é só você pegar e mudar a sua jornada de vida de uma forma ali simplória. Mas quando você busca uma travessia, é uma transformação realmente relacionada nesse sentido, que leve a isso nesse contexto. Então eu preciso fazer uma mudança, uma travessia na minha vida. Eu preciso realmente relacionar isso com algo novo, algo positivo nesse sentido, ok? Então, para isso, quando você faz uma travessia, você não vai ficar no mesmo lugar, você não vai ter as mesmas ações, as mesmas atitudes, as mesmas ambições, os mesmos desejos, as mesmas buscas na sua vida, se você ficar parado no mesmo lugar ali, esperando alguma coisa acontecer. E também não adianta você ficar esperando que as pessoas vão te levar para cima, elas não vão, tá? A primeira oportunidade que elas tiverem, pelo contrário, a grande chance é que talvez por amor, por carinho, por qualquer coisa, elas vão te levar para baixo. E elas vão querer dissolver você. E vão querer deixar você num cenário muito mais ali negativo, deixar num cenário ali que não é positivo, entende? Então, nesse contexto, é muito importante você entender que existe sim uma viabilidade, existe sim uma possibilidade, existe sim um caminho para que você busque o seu melhor. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar no seu poder, acreditar na sua referência de tudo aquilo que você pode fazer de melhor para que as coisas deem certo para você, para que as coisas possam de fato conseguir organizar muito melhor e você encontrar novos caminhos, tá? Não adianta você ficar buscando aleatoriamente. Você tem que entender a confiança disso. E a melhor forma de você ter autoconfiança nesse processo é isso fazer parte de você. Pessoas que têm grande confiança em você, que tem alta confiança em si mesmo, são pessoas que muitas das vezes elas estão num cenário de vida onde elas fazem de forma contínua aquilo
cria um formato de forma contínua, caminha um formato de forma contínua, onde ela consegue de fato lidar com um cenário positivo relacionado para que as coisas deem certo. Aí sim ela consegue relacionar, entendeu? Porque aquilo se torna comum. Então, aquelas mulheres lá que cerca de 56% hoje, elas estão naquela pesquisa, num sentimento de, acho que, cara, tem gente que é melhor do que eu acho que eu não sou melhor para isso, eu acho que não é o meu movimento. Como é que quebra isso, né? Como é que relaciona isso? A melhor forma de você relacionar isso é você se entender o que tá faltando para você e você se tornar bom naquilo, né? Por quê? Porque às vezes você até tem o conhecimento necessário para lidar com aquela situação. Só que o fato de você não ter um conhecimento amplo não te dá a segurança. Então, às vezes, o conhecimento amplo do processo é mais para você, tá? É mais para você, de modo geral, do que para a própria questão da sociedade, ou para o mundo, ou para a necessidade para aquilo. Mas é mais para você. E pessoas que se cobram muito, elas criam um mecanismo muito intenso disso. Eu me cobro tanto, eu me crio tanto nesse cenário, que se eu não tiver todo ali sob controle, eu não consigo relacionar tudo isso. Se eu não tiver ali tudo sob controle, eu não consigo ter os resultados porque eu quero para isso. Se eu não tiver ali tudo sob controle, eu não consigo criar um mecanismo para isso. E aí ela se torna um limitador do seu próprio crescimento. Então, de modo geral, se existe isso com você, foi o que eu falei, existe um processo de travessia para isso, uma travessia de resultado, de busca, de relação, para que você consiga criar um cenário muito mais poderoso e vantajoso na sua jornada de vida.